Purinta ki jai, Brihat Mridanga ki jai, Sankirtana jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Itai Ura Premanande. Todas as glórias sejam para Shri Guru e Shri Guranga. Boa noite a todos. Hare Krishna, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar então com o nosso Bhagavad Gita como é, do Srila Prabhupada. Hoje vamos ter o verso 7 do capítulo 9, que é o conhecimento mais confidencial. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos repetir, por favor. Sarvabhutani. Todas as entidades criadas. Kaunteya. Ó filho de Kunti. Prakriti, natureza. Yanti, entram em. Mamikam, minha. Kalpashaye, no final do milênio. Punaha, outra vez. Tani, todas aquelas. Kalpa, Adu, no começo do milênio. Visrijami, criou. Aham, eu. Vamos repetir o verso. Sarvabhutani Kaunteya. Prakritim Janti Mamikam. Kalpashaye Punastani. Kalpado Vishrijamyaham. Sarvabhutani Kaunteya. Prakritim Janti Mamikam. Kalpashaya Punastani. Kalpado Vishrijamyaham. Sarvabhutani Kaunteya. Prakritim Yanti Mamikam. Kalpakshaye Punastani. Kalpado Vishrijamyaham. Sarvabhutani Kaunteya. Prakritim Janti Mamikam.
Kalpashaye Punastani Kalpado Visrijamyaham Sarvabhutani Kauteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpashaye Punastani Kalpado Visrijamyaham Sarvabhutani Kauteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpashaye Punastani Kalpado Visrijamyaham Sarvabhutani Kauteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpashaye Punastani Kalpado Visrijamyaham Sarvabhutani Kauteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpashaye Punastani Kalpado Visrijamyaham Sarvabhutani Kauteya Prakritim Yanti Mamikam Kalpashaye Punastani Kalpado Visrijamyaham. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó filho de Kunti, no final do milênio, todas as manifestações materiais entram em minha natureza. E no começo de outro milênio, por minha potência, eu volto a criá-las. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. A criação, manutenção e aniquilação desta manifestação cósmica material dependem inteiramente da vontade suprema da personalidade de Deus. Entre aspas, né? O final do milênio significa na morte de Brahma. Brahma vive 100 anos. E um dia dele equivale a 4 bilhões e 300 milhões de nossos anos terrestres. Sua noite tem a mesma duração. Seu mês consiste em 30 desses dias e noites. E seu ano em 12 meses. Depois de 100 desses anos, quando Brahma morre, ocorre a devastação ou a aniquilação. Isso significa que a energia manifestada pelo Senhor Supremo volta a ser absorvida nele mesmo. E também quando há necessidade de o mundo cósmico manifestar-se, isso se faz por sua vontade. Bahusian, embora eu seja um, vou tornar-me muitos. Este é o aforismo védico, Chandogya Upanishad 6.2.3. Ele se expande
expande nessa energia material e toda a manifestação cósmica volta a acontecer. Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumridanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Istavitam Jena Bhutale Swayam Rupakadathmahyam Dadati Swapadantikam Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sarva Bhutani Konteya Prakriti Janti Mamikam Kapashaye Punastani Kalpado Vishrami Vishrijami Aham. Ó filho de Kunti, no final do milênio todas as manifestações materiais entram em minha natureza. E no começo de outro milênio, por minha potência, eu volto a criá-las. Isso é um veredito autorizado. Estamos ouvindo Krishna se estabelecendo como a última palavra. A última palavra é a palavra da verdade absoluta. Porque é verdade absoluta. Não estamos agora nesses dias de Acharyadeva no Brasil. Muito claro tudo isso fica quando a Acharyadeva prega, a gente vê isso muito, mas muito translúcido, evidente. A única coisa que nós temos que fazer aqui é entender essa verdade absoluta. O resto, todo é resto. Concomitantemente, entender através da verdade absoluta, tudo que é verdade absoluta dá como verdade absoluta e afirma, essa é a verdade, o resto é um monte de coisa, especulação, enganação, mentira, menos a verdade. Menos a verdade. Então a gente tem que observar como o Krishna é muito claro, é direto. Krishna está dando de cara uma resposta para todos nós, que é a resposta que paira no mundo inteiro, né? Será que tem fim do mundo? Quando que o mundo acaba? Aqui nós estamos ouvindo o fim do mundo aqui. Estamos ouvindo. Porque as religiões, diferentes com seus, de acordo com os seus diferentes dogmas, apregou o seu entendimento da criação, do fim do mundo, e quando o mundo vai acabar. Quando que o mundo acaba aqui? Está sendo explicado aqui. Isso é claro. Como é a criação? Está sendo explicado. Está sendo explicado aqui. A vontade de Krishna é a criação. A vontade de Krishna é a aniquilação. Essa é a pessoa suprema. Muito simples entender isso. Muito fácil entender. Mas se nós começarmos a especular, nos basear no livro tal, na explicação não sei de quem, no não sei o quê, no Google, no Isto É, na Globo, aí nós não vamos entender nada mesmo.
Não vamos entender nada. Nós temos que partir. Vedaishya Sarvairaham Eva Vedya. Krishna falou, eu sou a verdade absoluta e sou o único propósito do conhecimento da alma que agora se encontra num corpo privilegiado que é do ser humano. Ele entender isso, mais nada. Mais nada. Não é porque fica muito distante do nosso entendimento que nós vamos nem negar por ignorância, por estupidez, né? E nem aceitar também por ignorância, por estupidez, por fanatismo, muitas vezes. Não. Nós temos que ter o espírito investigativo. E a investigação tem que ser feita na fonte certa. A fonte certa são os Vedas. E Vedanta Kriti, Veda Vida e Evacharram. Evacharram, que a gente está falando, sou eu que dou, sou eu que compilo, sou eu que falo, sou eu que faço. Essa verdade se tornar evidente. E mostra o caminho para alguém entendê-la. Então, passou a régua aí, acabou a história. Acabou a história. Isso nós temos que aceitar de cara como a única verdade. Porque hoje em dia tudo está muito superficial, muito leviano, muito especulado, muito inventado. Hoje em dia todo mundo é dono da verdade, todo mundo tem muito para dizer, mas nada para saber. Nada, absolutamente nada para saber. Então os Vedas não só são verdades, é a verdade máxima. No mundo material nós não podemos duvidar de uma verdade axiomática. Os Vedas são uma verdade axiomática transcendental. Para quem acha que é exagero, mas porque não, que se cria muita coisa, quanta coisa não se cria? Por exemplo, uma verdade axiomática, só um exemplo, hein? Vamos jogar pedra em mim. Que o preto é preto e o branco é branco. Não é? Isso é uma verdade axiomática. Isso é imutável, é evidente, você não pode mudar isso. Agora pode, né? Você pode escolher dizer se é preto ou se é branco. Olha o nível do avanço das ideologias mundanas, dos partidarismos mundanos, das especulações mundanas. Olha o nível. Poxa, estão fazendo isso, fazem isso aqui assim, ou vão fazer isso com uma coisa mais sutil que é a filosofia? Óbvio que vão fazer, e estão fazendo, e sempre fizeram, e vão continuar fazendo, só que não vão explicar nada, nem entender nada, nunca. Porque aqui, como todos, a gente aceita esse tipo de loucura. Não, que agora o branco pode dizer que é preto para entrar na faculdade, e o preto pode dizer que é branco. Então, ao mesmo tempo que tem muito avanço nesse mundo, tem muita degradação, muita estupidez, muita loucura, muito autodestruição. Está todo mundo se autodestruindo, está todo mundo se acabando, se detonando. Porque o que reina é a ignorância. Ignorância. Antigamente era uma loucura pensar que pudesse haver algum devoto, algum Vaishnava, alguém que estuda esse conhecimento transcendental, cristalino, transparente, como são os Vedas, que pudesse, por exemplo, aceitar o darwinismo. Mas já tinha.
Olha para a puta que vê direito aí, isso aí porque é a ciência, e de repente realmente foi o macaco que virou ser humano. Gente, não dá. Não dá. Não dá, nós temos que amadurecer. Vamos parar de brincadeira. Aqui, Cristo está explicando. Quando que o mundo acaba? Quando há aniquilação total. Quando há aniquilação total? Quando o Brahma abandona seu corpo, o Criador. Né? E isso aí acabou. Esse aí é o fim. Mas aqui nos versos seguintes, nas explicações de Prabhupada, nós vamos ver esse capítulo que trata desse assunto. Nós vamos ver que toda aquela explicação da criação, da manutenção e da destruição é dado com detalhe, como que Krishna se expande, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Niruddha, como que Krishna se expande até chegar ao Mahavishnu, que é onde tudo repousa dentro dele. Como esse Mahavishnu se expande como a superalma de todos os universos, como a superalma de um universo particular, como o Garbhodakashayi Vishnu. Como ele se expande, como o Shilo Dakashayi Vishnu entra dentro de cada átomo para ser matéria manipulável, para o Senhor Brahma poder dar as formas. Tudo isso aí acontece, tudo isso é explicado materialmente. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Niruddha, depois, quando chega nos Purusha Avataras, Garbhodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Shilo Dakashayi Vishnu. Entidade viva não tem nada a ver com isso, ela é transcendental a tudo isso. Mas ela está dentro dessa energia espiritual, Mahatattva, e ela se manifesta pela vontade de Krishna através das diferentes fases de Pradhana até se tornar Prakriti, pela administração e vontade de Krishna, para termos esse mundo palpável, pronto, isso que estamos vendo aqui agora, que tanto acreditamos que isso sim é real, o resto é viagem, é alucinação. Isso é que não é real, é temporário. A alma aí dentro é real. A alma suprema aí dentro é real. É eterno. Nunca vai deixar de existir. Então, por que esse mundo material tem um fim? Porque ele teve um começo. Por que a alma nunca vai ter um fim? Porque ela nunca teve um começo. E aqui nesse mundo a gente quer criar coisas que agora criamos e nunca mais vai ter um fim. Não existe isso. Não existe isso. Quem vai poder criar algo que vai existir para sempre? Quem? Mas a gente está todo animado nesse mundo querendo fazer isso. Ou não? Olha o livro da loucura. Tudo que a gente faz aqui, a gente quer que seja eterno. Nunca vai ser. Por quê? Porque a nossa vontade é insignificante, gente. Nossa vontade é insignificante. É a vontade de Krishna que comanda tudo. Mas nós podemos até fazer alguma coisinha com a nossa vontadezinha e tal. Uma coisinha muito limitada, como fala o Shvetashvatara Upanishad. Nós temos que partir desse princípio, nós temos que entender o tamanho da Titkana. Nós temos que entender o tamanho da nossa realidade, da nossa verdade. Quem nós somos? A alma. O que a alma é? Balaka Shata Bagasya, Shata Dakalpitasya Chabago, Tiva, Savigeya, Satyanantaya Kalpateu, Shvetashvatara Upanishad já falou, nós, as entidades vivas, somos iguais a Krishna, em essência, somos Satitananda, eternas, plenas de conhecimento, de consciência e de bem-aventurança. Mas isso é muito diminuto. É 10ª parte da ponta de um fio de cabelo. É como se nós pegássemos a ponta de um fio de cabelo, se é que isso é possível, dividíssemos ela em 1000 e depois novamente em 1000. Cada parte dessa aí vai ser o tamanho da alma.
100. Vi que tinha algo estranho. 100 partes. Deu físico aqui. Mas um dia do Criador, a entidade viva comum também, Vibhinancha, um ser humano comum, um dia dele, está aqui, ó. Será que alguém pode achar que é muito importante nesse mundo? O Senhor Brahma se julga insignificante. Ele se julga quando ele ora a Krishna. Ele fala, e um dia dele, 4 bilhões e 300 milhões de anos. Um dia. Aí, como o Prabhupada bem explicou aqui, a noite tem a mesma duração. Agora, vocês imaginem só uma semana, um mês. Um ano do Senhor Brahma. E depois da vida, ele vive 100 anos desse dele. Olha o tamanho da nossa insignificância para tanto orgulho, para tanta arrogância, tanto nariz empinado, tanta teimosia, mesmo entre devotos que não são humildes, não aceitam, que temos que entender o que nós somos, gente. Sinceramente, vamos olhar no espelho mesmo, o que nós somos? O que nós somos? Mas aqui nós estamos acreditando em algo que eu vou acreditar porque tem que acreditar. Não, nós estamos acreditando pela bênção do mestre espiritual de Srila Prabhupada, pela bênção da sucessão discipular, nós estamos acreditando na coisa certa, na verdade absoluta. Que como eu comecei falando, não só é axiomática, como é transcendental. Nunca vai ser mudada, nunca pode ser mudada, não tem como ser mudada. Essa é a verdade. E todas aquelas, é uma questão de ouvir os Vedas, estudar os Vedas, ouvir o Bhagavatam, ouvir o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavatam, estudar o Bhagavad Gita. Porque todas essas dúvidas grosseiras que a gente não para pensar, todas elas são erradicadas naturalmente quando você adquire esse conhecimento. Você adquire esse conhecimento. E aí você não vai acreditar nessas loucuras tais como a teoria da evolução. Não vai acreditar. Por que não vai acreditar? Porque o Vishnu Purana explica como que acontece tudo isso. As almas, elas se manifestam nesse mundo material depois daquele processo. Mahatattva, Pradana, Prakriti, elas se manifestam nesse mundo material de 4 formas. Com entidades vivas que afloram da terra, com entidades vivas que aparecem através da fermentação e germinação, através dos ovos e através do embrião. É isso aí. E não tem outra maneira. Que se tivesse, o Vishnu Purana estaria. Não, tem mais um não. O Vishnu Purana está explicando. Assim que as entidades vivas se tornam corporificadas dentro do universo cósmico material, nascendo através da germinação, através da fermentação, através da terra, com semente aflorando da terra, através do ovo e através do embrião. E dessa maneira ela tem à disposição delas um guarda-roupa, as entidades vivas de acordo com seus desejos. Isso vai acontecer quando Krishna achar que está na hora de fazer tudo se manifestar de novo. Cada entidade viva que foi recolhida para dentro do Mahadatta, no corpo do Mahavishnu, num nível, ela vai voltar exatamente naquele nível. Exatamente naquele nível. Naquele corpo? Exatamente naquele corpo. Vai continuar dentro da criação cósmica material.
se manifesta como planta, como árvores, né? Como planta. Um corpo imóvel, uma inteligência, uma consciência muito latente. E para essas almas que estão nesse nível de latência, de consciência, existem 2 milhões de espécies, de formas diferentes. 2 milhões. 2 milhões, incluindo desde uma bela palmeira como essa que tem aqui na frente, até uma grama insignificante. São estavaras, ou estávaras. Entidades, almas que vão nascer num corpo imóvel. Plantas. 2 milhões. Nas águas, tanto no mar quanto na água doce, 900 mil. Insetos e répteis, 1.100.000. E os ovos, né? Pássaros e aves, 1 milhão. Quadrúpedes, todos os quadrúpedes, 3 milhões. E seres humanos, bem pouco, viu? Muito pouco. Por isso que é difícil nascer como ser humano. 400 mil. Pode somar que dá 8 milhões e 400 mil espécies. Os matemáticos já somaram. Entendeu? 8 milhões e 400 mil espécies de corpos que estão à disposição da Titkana, da alma, para satisfazer seus diferentes desejos. E ninguém vai dizer que mas precisava de mais um, que Krishna não soube, porque Krishna sabe exatamente o que é necessário para cada um desfrutar de acordo com o seu desejo. Então são 8 milhões e 400 mil espécies que Krishna deixa à disposição da alma condicionada para que ela tente ser o que ele é, para que ela tente ser feliz, para que ela tente ser como ele é. O dia que ela vê como ser humano de verdade, porque 400 mil incluem desde esquimós, tribais, aborígenes, que não são seres humanos propriamente, literalmente falando, são quase humanos, até o ser humano propriamente dito, que é aquele que segue 4 princípios reguladores: não carga, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, nem sexo ilícito. Esse aí é o ser humano. Esse é o ser humano. Então nós podemos ver que o que tem muito menos chance de se nascer como ser humano. E muito menos chance de se tornar verdadeiramente um ser humano. Porque um ser humano mesmo é esse Vaishnava puro que entendeu tudo isso e segue tranquilamente todos os 4 princípios que, não sendo seguidos, são a causa do enredamento da alma nesse mundo. Nessa roda aí, vai continuar milênio após milênio, na roda do Sansara, preso na roda do Sansara, nascimento, doença, velhice e morte. Porque quando o ser humano entende isso e se rende a Krishna, o nome Hari é aquele que protege a alma, que entende o significado de Hari, de cometer atividades que fazem com que ele vá passar por misérias. As misérias materiais, o nome já diz, misérias materiais são concernentes, só existem nesse mundo material. Ninguém vai passar miséria material no mundo espiritual. Então, enquanto ela estiver aqui, ela vai experimentar as misérias materiais. E a causa das misérias materiais são exatamente, praticamente, basicamente, esses 4 itens aí. Esses 4 itens aí, desde o pecadinho mais
insignificante, que é chamado Pataka, que é o sexo ilícito. Sexo é o pecado primário. Depois tem um pecado maior, quer dizer maior, grande, tem um grande pecado. Grande pecado. Qual é o grande pecado? A intoxicação. Depois tem Mahapataka, um pecado ainda maior, que é Mahapataka, que são os jogos de azar. E tem o maior dos pecados, Atipataka, que é comer carne, peixe, ovos. Então, para ficar livre mesmo, como ser humano de verdade de tudo isso, só quem está 100% protegido por Krishna como um Vaishnava puro. Então, é compulsório se tornar um Vaishnava puro. É compulsório para quem é inteligente. Não é uma opção. Eu quero, talvez. Que legal essa onda aí de Hare Krishna, que é o que mais tem, infelizmente. Mas não, eu falei, por isso que eu falei no começo lá, vamos parar de brincadeira, gente. Vamos parar de brincadeira. Vamos valorizar o que realmente tem valor. Krishna não blefa. Alguém pode ficar pensando, nossa, esse cara está falando esse monte de coisa aí, que isso? Como assim e tal? Como que nós vamos corroborar o que Krishna diz se nós não temos conhecimento? Por exemplo, o que Krishna fala? Que ele vai, que é ele que faz, né? Aqui, ó. Prabhupada terminou o significado assim. Ele se expande nessa energia material e toda a manifestação cósmica volta a acontecer. Quando tudo vai voltar a acontecer. Você já pensou se Krishna, por exemplo, não fosse, como fala o Bhagavad Gita, Vedaham Samatitani. Imagine se ele não fosse Samatitani, conhecedor de todo o passado. Ele ia fazer injustiça, ele ia colocar cada um na criação de novo, cada um de um jeito, tudo bagunçado, ia ficar parecendo um desgoverno. Mas isso não é injusto. Por que ele faz direito? Porque eles são a titania. A titania quer dizer passado. Ele conhece tudo o que aconteceu no passado. Ele sabe em cada nível que cada um estava, o que cada um estava querendo, o que cada um está merecendo. Depois vai dar Mani, que quer dizer o presente, né? Arjuna, estou te falando isso daí, ó. Eu sou conhecedor do passado, conheço o presente. Bhavishani, também o que vai acontecer no futuro. Por isso que ele faz essa administração de maneira perfeita, porque ele sabe, não tem injustiça aí. Krishna é um protetor de Dharma, em última instância a tia dele está repetindo o tempo todo agora, que Dharma, a gente fala ocupação, religião, Dharma em última instância significa justiça. Krishna é o supremo justo, tudo que ele faz é perfeito, é justo, ninguém está passando por nada que ele não merece, nem passará. Ninguém está recebendo nada que não mereça, nem receberá, porque ele é um conhecedor de tudo, de todo o passado. Então Sarvabhutani, de todas as entidades vivas, de todas as entidades vivas. Não é uma ou outra, ele sabe de todas. Por isso que ele fala que ele conhece todas, mas ninguém conhece ele. Nós temos que conhecê-lo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele termina o verso falando o manto Veda na Kashyana. Eu conheço todo mundo e ninguém me conhece. E ninguém me conhece. Então, um verso desse é muito, assim, um alento para nós.
para nós entendermos que, vejam só, a pergunta corriqueira do dia a dia aí, quando o mundo vai acabar, Cristo está respondendo aí. Como que tudo acontece? Então Cristo está respondendo. Vai ser no próximo verso. O próximo verso acho que é isso que ele explica. Como tudo se manifesta. De novo, como tudo volta. Aqui, Prabhupada terminou o significado do próximo verso. Que alguém vai dar amanhã. Falando isso, ó. E depois de criar diferentes espécies de vida, ele não tem ligação com elas. Krishna está dentro e fora de tudo. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está fora dessa energia material temporária e miserável. A criação se processa para que as várias entidades vivas convivam com suas várias tendências, mas o Senhor não se envolve com elas. É isso aí. Acho que isso aqui fecha o raciocínio que estamos falando aqui. Não é? É assim que funciona. Mas enquanto a gente ficar acreditando em bobagens, em balelas, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Por que a gente acredita? Porque eu quero um lugarzinho ao sol, faz bem para mim. A verdade é essa. A verdade, falta seriedade. A gente aceita essas coisas porque a gente quer conviver com essa enganação. A gente quer fazer parte. A gente quer conseguir um lugarzinho ao sol desse mundo de bobos. Eu quero ser um bobo destacado. É isso, infelizmente. Infelizmente. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração? Eu ia fazer uma pergunta, na verdade a pergunta praticamente na aula, o senhor já falou bastante sobre isso. Quando eu conheci o movimento, já faz um tempinho, era sempre falado da qualidade ao invés da quantidade. Era o principal. E até uma vez que o Srila Prabhupada disse que se você passar na frente de uma joalheria, tem poucas pessoas, passar na frente de uma loja de bijuteria, está lotado. É óbvio que a quantidade sempre é algo viável. Se é um movimento de Patita Pavana, a ideia é que pegue o máximo possível de pessoas, mas sem perder a qualidade. Isso é algo que a gente sempre fala, de termos recebido Suzano Mandir, porque mantém a pregação de Prabhupada mesmo. Mas não parece que hoje está indo para uma linha que, ao invés de buscar a salvação, talvez é um respeito, entre aspas, exagerado com uma sociedade tão caída, que está chegando na pregação do modo da bondade. Tipo assim, como se levasse as pessoas no modo da bondade, estaria ótimo, que a sociedade está gostando dessa pregação e fica todo mundo bem na foto. Não está parecendo que está indo para esse lado hoje, muito assim, tirando raridades como Suzano. Duas coisas importantes no que você está falando aí, no que eu estou observando agora, vendo. Primeiro que, por exemplo, a Tia Deva está falando exatamente isso. Exatamente isso daí. O que mais está enfatizando que pensar que vai viver uma vida na bondade e que isso já está bom, que basta. Primeiro que não vai conseguir, porque não existe bondade pura nesse mundo material. Não existe. Bondade, ela está sempre mesclada com ignorância e paixão. Sempre. Sempre. Se for bondade pura, ela é consciência de Krishna. Ela não é bondade mais. Ela não é Shuddha, ela é Vishuddha. Ela não é Sattva Guna, ela é Vishuddha Sattva. Então, almejar salvação já é uma estupidez. Por quê? Porque se salvar a alma já é salva. A alma já é salva. Salvacionismo é uma filosofia muito baixa, muito barata. Por que viver buscando salvação? Não, torne-se Vishuddha Sattva.
acima até da bondade material, por comportamento, por compreensão, por vida vivida. E você já está salvo, embora nem queira estar. Nem queira. Porque querer salvação também é desejo material. E com desejo material ninguém pode ser salvo. Enquanto existir um resquício de desejo, você está preso. Você só se torna liberado quando você não tem nenhum desejo. Então, o que eu vejo é que ninguém entende essas coisas. É toda uma mistura. E aí a gente fica chamando muitas atividades de pura paixão e até ignorância de bondade. Não é. Nem bondade. Nem bondade. Não é. Porque dizer de bondade pura. A bondade pura, ela só reina quando não existe nenhum tipo de desejo. Nenhum tipo de desejo. Quando só existe um desejo. O desejo de satisfazer, adorar, dar prazer para Krishna. Quando isso é feito efetivamente, essa posição é Vishuddha Sattva. É bondade pura e ela já é liberada. Portanto, para nós, estamos conversando aqui, falando sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre Krishna. Poxa, a gente quer saber o que está acontecendo em qualquer parte do universo, o que está acontecendo. Nada importa. Nada importa, porque nós estamos falando aqui da verdade absoluta. Da única coisa que é real. E quando estamos ouvindo e falando, porque Krishna é diferente do que se fala sobre ele. Krishna não é diferente do que se fala sobre ele e dele. Ele não é diferente do que se fala sobre ele. Se cair uma bomba aqui e todo mundo morrer, vai lá todo mundo espiritual, porque está todo mundo, pelo menos nesse momento, conectado e vivendo Vishuddha Sattva, bondade pura. Não estamos interessados sequer em salvação. Sequer em salvação. Estou preocupado com como que eu vou morrer, o que vai acontecer na hora da morte, se não, a gente não tem que ter essa preocupação. A gente tem que ter a preocupação de estar liberado, de estar bem, de estar com Krishna. E o resto, Krishna que sabe, é com ele vai fazer como ele quiser. Então, vem voltando só para não deixar passar batido, mas a questão da quantidade é importante, sim, mas não se compara com a qualidade, porque só a qualidade pode fazer a quantidade aumentar. Só a qualidade. Sem qualidade não aumenta nada, não. Aumenta sim, né? Tem coisa que cresce como rabo de cavalo para baixo. Está crescendo, mas para baixo. Mas só pode haver alguma esperança se existir qualidade nos devotos. Existir qualidade. Agora, Chaitanya Mahaprabhu distribuiu o amor puro por ele, o amor puro por Krishna, tanto onde podia florescer terreno fértil, bonito, como um terreno árido, desértico, quanto na água. O amor por Deus está sendo distribuído para todo mundo. Então, se alguém desenvolver essas qualidades, ele está se qualificando. Não importa se quando ele foi tocado, ele era muito desqualificado. Enquanto que, ao mesmo tempo, não importa se alguém acha que materialmente alguém é muito qualificado, mas ele não é capaz de receber essa misericórdia, ele é um pobre coitado, um farrapo humano. Coitado não é nada. Não é nada. Você falou com o que o Senhor está falando. Eu lembrando que também Srila Prabhupada no Bhagavad Gita fala que Arjuna queria ser também bonzinho. Sim. Que ele queria ser bonzinho. Não, deixa que eles tomem o reino aí. Eles são... Sim. Sim. Mas o Krishna queria. Não, você tem que pelear, brigar aí.
o Senhor está falando. Porque o processo, existe um processo. E os processos são dados por Krishna. Ou seja, voltamos no mesmo ponto de partida. Sempre o que impera é a vontade de Krishna, não é a nossa. Não é a nossa. Vasudeva Datta é uma encarnação de Parada Maharaja. Super, super assim. Ele se aproximou do Sr. Chaitanya dizendo que, por favor, meu Senhor, jogue os pecados de todas as almas do universo para cima de mim, que eu apodreça no inferno, mas que todas sejam liberadas e não fiquem mais sofrendo nessa existência material. Chaitanya Mahaprabhu falou, está errado. Está errado. Primeiro que não é assim, não é esse o processo. Segundo que, se você esvaziar esse universo agora, já ele vai estar novamente transbordando de entidades vivas condicionadas. E daí? Não é assim que funciona. A gente tem que aprender como funciona e agir de acordo com o funcionamento correto que é dado pelos acharyas, pelo próprio Krishna, pelos acharyas, pela sucessão discipular. O resto é especulação. O resto é grosseiro exemplo, mas é querer ficar reinventando a roda. A roda já foi inventada. Ficar tentando reinventar a roda. Certo? Deu para entender? Tudo claro? Então, muito obrigado a todos. Voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.